A paz do Senhor, povo de Deus, amados irmãos e irmãs, amigos que estarão ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós, toda a sua família, todos os seus. Quero deixar aqui nessa noite mais uma palavra para o nosso coração, para a nossa língua espiritual, que Deus possa falar nesses poucos minutos ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. Continuamos nesses dias, podemos assim dizer, de confinamento nos nossos lares, nesses dias que estamos passando, dias difíceis, dias de ausência assim, do corpo a corpo, junto com os irmãos, e por isso estamos gravando mais um vídeo para que a gente fique um pouco mais próximo através da palavra de Deus, essa palavra que nos uniu, essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração, para que sirva de alimento espiritual para cada um de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite um pequeno trecho da palavra de Deus, uma palavra bem conhecida de toda a igreja, que se encontra no livro do evangelista João, no capítulo 5, vamos estar lendo do primeiro até ao versículo 11, João capítulo 5, versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: E passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe então o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Vamos orar. Paizinho querido, Pai amado, quero te louvar por essa palavra, por teu Deus querido, o Senhor ter colocado nos nossos corações para esse dia. E nós entendemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Que essa palavra possa alcançar os corações aflitos, os corações que nessa hora precisam, ó Deus, de uma palavra do Senhor. Que ela possa entrar, ó Deus, penetrar os corações como uma semente em terra boa, que ela possa crescer, multiplicar e dar frutos a 30, a 60 e quem sabe até 100 por um. Paizinho, que Ele toma nossas vidas em Tuas mãos, nos ajude, nos guarde, encha-nos com Teu poder e graça. Assim eu te peço, já te entrego tudo nas Tuas mãos, a minha vida, a vida da minha família, a vida de todas as famílias que irão assistir esse vídeo, que sejam edificadas para a glória do Teu nome. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, essa passagem é uma passagem bem conhecida e uma das primeiras que eu ministrei na minha vida assim que eu comecei a pregar, a ministrar a palavra de Deus há pelo menos uns 15 anos passados. E interessante que nessa época eu tinha mais ou menos essa idade, um pouco menos de 38 anos. E a primeira vez que eu fui ministrar, eu fiquei muito impressionado com o tempo que esse homem estava aguardando esse seu milagre. E naquela época eu pude falar ali para os grupos de irmãos que mais ou menos a minha idade, era o meu tempo todo de vida, aquele homem tinha ali esperando essa cura, esperando esse milagre. E isso me chamou muita atenção nessa palavra nesse tempo,
a questão da espera, a questão da perseverança desse homem. E isso me chamou a atenção porque vivemos hoje num mundo meio que imediatista, e a gente, mesmo sendo servo de Deus, mesmo acreditando que Deus faz, que Deus tem poder para fazer, muitas vezes a gente quer as coisas muito no agora, e no nosso jeito, e no nosso tempo, e não temos a paciência de esperar no Senhor, o tempo do Senhor, a hora que o Senhor quer fazer na nossa vida ou através de nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que a nossa vitória está na perseverança, porque aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, esse será salvo. O salmista vai dizer no Salmo 40 que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor ouviu o teu clamor. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa época foi principalmente a questão da perseverança desse homem. Mas eu queria nessa noite deixar para os amados irmãos, irmãs, todos que irão assistir a esse vídeo, algumas coisas que aconteceu durante essa passagem, baseado nessa passagem da Bíblia, que certamente vai nos chamar a atenção, que como me chamou a atenção, e vai servir como reflexão e como um relevo espiritual para a vida dos irmãos nesse momento, nesses dias difíceis que estamos passando. Interessante que eu fui pesquisar o que significava o tanque de Betesda, e significa casa de misericórdia. E a gente começa a ler essa passagem e a gente vê que existiu alguma misericórdia nessa casa de misericórdia, mas não uma misericórdia suficiente para que esse homem alcançasse a total bênção que ele precisava, ou milagre que ele precisava. Ou seja, a misericórdia completa não se completou, mesmo estando ele todos os dias há 38 anos na porta da casa da misericórdia, ou seja, na porta do tanque chamado Betesda. E se trouxesse para nossos dias, a gente vai ver que muitas pessoas estão na porta do templo ou próximo ao lugar da misericórdia, mas não alcança a misericórdia, não da parte de Deus, mas de nós os homens. Às vezes nós ficamos muito aquém daquilo que a gente pode fazer pelo nosso próximo. Às vezes ficamos muito aquém daquilo que realmente a gente pode ser útil ao nosso próximo, e levamos esse nosso próximo até uma certa situação, mas não conseguimos dar a ele a misericórdia completa do que ele precisa, ou seja, levar ele até ao seu patamar, ao seu acontecimento final que ele precisa para receber uma cura, receber seja lá o que for. E o interessante é que esse tanque de Betesda, significado tanque ou casa da misericórdia, existia uma primeira ponto que eu queria passar para os irmãos, é que havia uma dificuldade nessa casa de misericórdia, nesse tanque de Betesda. A primeira dificuldade era que esse tanque era muito alto. A Bíblia vai dizer no texto que lemos, que esse tanque de Betesda ele tinha mais ou menos 5 pavilhões, 5 alpendres, ou seja, era uma altura insuficiente ou difícil para que uma pessoa subisse até lá. Talvez toda essa multidão tinha muitas pessoas cegas, pessoas às vezes com problema de audição, com problemas na parte da mão, no braço, enfim, alguma coisa que era de uma deficiência, dependia de uma cura, mas eles tinham condições de subir até lá em cima. E quando diz a passagem que quando esse anjo de vez em quando não falava, ou a Bíblia não vai falar o tempo certo de quanto tempo, mas quando esse anjo vinha fazer esse movimento nas águas, as pessoas que tinham condições de subir até lá em cima, eles ficavam na expectativa, e quando as águas eram movidas, eles pulavam dentro daquele tanque, e a Bíblia vai dizer que somente o primeiro era abençoado, ou era curado com o movimento daquelas águas. Esse homem que o texto fala, que estava ali já há 38 anos, a primeira dificuldade que ele tem é a altura desse tanque. E eu vou trazer mais uma vez para os nossos dias. Às vezes a gente está próximo à casa de misericórdia, ou na porta de uma casa de misericórdia, sendo nós levados por alguém, ou caminhando com as nossas próprias pernas, mas chegamos próximo ao tanque, próximo à casa de misericórdia, e não somos atendidos, às vezes, por algumas dificuldades que essa casa de misericórdia, ou esse tanque de misericórdia, esse tanque de Betesda, oferece para as pessoas com mais dificuldade. Por isso, vale a pena trazendo para a nossa realidade, comparando nosso tempo
com o tanque de Betesda, devemos pensar que a nossa igreja, o nosso templo, deve sim ter sempre a preocupação de ter facilidade para receber as pessoas que têm alguma deficiência, como rampa, como é feito, né, nas maioria das igrejas, mas se preocupar com isso, com os cadeirantes, com pessoas deficientes, e principalmente falando-se do lado espiritual, nós estamos preocupados como a nossa casa, nosso tanque de Betesda, a nossa casa de misericórdia, está preparada ou está sendo preparada para receber pessoas deficientes, digamos, agora na área espiritual, pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que entram ali com todo tipo de tribulação, com todo tipo de moléstia, com todo tipo de dificuldade. Como estamos nós preparados, tanto nós, os receptores dessas pessoas, como a nossa própria estrutura, a nossa casa, o nosso tanque, para receber essas pessoas com deficiência, essas pessoas que vêm à nossa casa, que vêm à casa, o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, para receber misericórdia. Às vezes, o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente pouco se preocupa, como estamos preparados para receber essas pessoas. Esse tanque de Betesda dava facilidade para as pessoas que tinham condições de subir lá em cima, mas esse homem, por ser um coxo, por ser, entendo eu, deficiente das pernas, deficiente da coluna, não conseguia andar, tanto que estava numa cama, numa maca. A primeira dificuldade que ele encontra é de subir, de ter acesso a esse tanque para receber o seu milagre. A pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós é que facilidade nós estamos tendo com a nossa casa de misericórdia, com a nossa igreja, ou com o nosso próprio lar, em receber as pessoas que têm algum tipo de deficiência, dificuldade, seja ela material, seja ela física ou seja ela espiritual. Então vamos primeiro pensar no que nós podemos fazer para facilitar a vida dessas pessoas que chegam até nós. Será que nós formamos uma barreira? Será que nós formamos algumas dificuldades? Nós estamos numa altura que a gente não consegue dar facilidade para essas pessoas ter acesso a nós e a nossa casa? Ou nós podemos sim facilitar a vida dessas pessoas, organizando, construindo um mecanismo para facilitar o acesso dessas pessoas que têm dificuldade? Então a primeira reflexão que eu queria trazer para os irmãos é essa. A segunda dificuldade que esse homem vai ter é a questão da multidão. Diz a palavra, o texto que lemos, que ele estava no meio de uma multidão. Todos os dias ele era trazido até ali por alguns amigos, por alguém, parente da sua família, mas quando chegava ali, diz que jazia uma multidão. Tanto é que o texto não vai dizer o tempo, mas se acontecia de tempo em tempo, e só a primeira pessoa era curado, isso era divulgado por toda a cidade circunvizinha, e cada dia mais as pessoas iam aglomerando ali em volta, na beira daquele tanque, para receber essa cura. Então, o segundo problema que esse homem teve, e quero também trazer para a nossa reflexão do nosso dia a dia, foi a multidão que era ali naquele lugar. Todos os lugares que você vai ver na Bíblia que existia uma multidão, sempre essa multidão se levanta ou se levantava para tentar atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Aconteceu isso com o cego de Jericó, uma mensagem muito conhecida de todos nós, quando a palavra vai dizer que aquele cego, quando ouviu dizer que Jesus ia passar, a primeira dificuldade que ele teve não foi como Jesus deixar de ouvir, ou como se Jesus ia ou não ia curá-lo. A primeira dificuldade que ele teve é que a própria multidão mandou ele calar. Diz: cala-te, porque ele, o mestre, não vai te ouvir. E a Bíblia vai dizer que a multidão o pressionava e dizia para ele palavras para desmotivar ele de continuar acreditando e gritando e clamando a Jesus, o filho de Davi, buscando a sua cura. Então essa multidão vai se levantar e vai dizer para ele: não adianta clamar, ele não vai te ouvir, são muita gente, a multidão está apertando e não tem como ele te ouvir. E quando diz a palavra de Deus que esse homem não desanimou, mesmo que a multidão quisesse tirar o teu foco, a palavra vai dizer que ele continuou clamando cada vez mais alto, até um ponto que Jesus ouviu e disse: manda chamá-lo. E chamou, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse que iria ver, Jesus o curou. Então não deixe que essa multidão venha tirar a tua fé, ou venha fazer você desanimar, achando que o Deus que você serve, ao Jesus que você serve, não vai te ouvir, porque há uma multidão te cercando, há uma multidão tentando te desmotivar ou fazer você deixar de acreditar no Deus que você serve. Quanto mais a multidão te apertar, quanto mais a multidão estiver dizendo para você: não vai ter jeito, porque as coisas estão assim, o país está entrando numa bancarrota, e que as coisas estão difíceis, e que vai acontecer e vai deixar de acontecer, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que certamente
O Senhor nessa hora vai estar te ouvindo e vai te chamar para perto e vai dizer: filho ou filha, o que queres que eu te faça? Aleluia. E muitas vezes essa multidão vai nos atrapalhar, essa multidão vai tentar nos atrapalhar, vai tentar nos desmotivar. Aconteceu isso também com Jairo. Jairo veio dizer que a sua filha estava doente, para Jesus ir até a sua casa para curar a tua filha, porque a tua filha estava à beira da morte. E até então Jesus disse: Jairo, não se preocupe, porque ele estava ali ainda fazendo algumas coisas, naquela caminhada, não poderia de repente naquele momento, mas de repente vem alguém no meio da multidão de Jairo: não perturbe mais o mestre, ou não incomode mais o mestre, porque agora não tem mais jeito, a sua filha já morreu. E quando o próprio Jesus escuta alguém dando esse recado, alguém da multidão dando esse recado para Jairo desanimar, porque não haveria mais jeito, que a sua filha já estaria morta, Jesus fala para ele: Jairo, não preste atenção na multidão, crê somente, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Aleluia. Que nessa noite, o que esteja acontecendo com você, que você não escute a voz da multidão, a voz contrária, a voz desse ou daquele outro. Ouça a voz de Jesus dizendo para você: crê somente. Aleluia. A multidão tentou também parar esse homem. A multidão era uma das dificuldades que esse homem tinha para chegar até lá em cima, porque além dessa multidão, ele tinha dificuldade de subir lá em cima. Entenda-se que essa multidão, quanto muitas vezes atrapalha nossas vidas e não ajuda. Você entende que nessa situação desse homem, alguém levava ele todos os dias até a porta desse templo, desse tanque, porém não o levava. Tanto que quando Jesus pergunta para ele, ele vai dizer: eu não tenho ninguém. Às vezes você pode estar se sentindo assim no meio de uma multidão e de repente você fala: pastor, eu não tenho ninguém por mim. Mas como? Você tem parente, você tem filho, tem pai, tem irmão, tem a igreja toda. E como você às vezes está no meio de uma multidão como esse homem e diz para mim: pastor, eu não tenho ninguém. Quando Jesus chega para aquele homem e diz: o que está acontecendo? Você quer ficar curado? É a próxima palavra que nós vamos falar. Ele vai dizer: eu não tenho ninguém. Uma multidão que todos os dias se preocupava, cada um por si, de pular ali, porque era o primeiro que pulasse, seria o curado. E alguém trazia aquele homem, deixava todos os dias ali no pé do tanque. Porém, na casa de misericórdia, na porta da casa de misericórdia, ele ficava todos os dias. Mas ninguém tinha uma misericórdia suficiente para levar até a borda daquele tanque e lançar ele naquele tanque para ele ser curado e receber a sua cura. E uma das segunda coisas que esse homem encontra de dificuldade, depois da altura desse tanque, era a multidão, que o desmotivava. Ele dizia: há uma multidão na minha frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa hora. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus. Às vezes você vai dizer para mim: pastor, tem uma multidão na frente. Eu coloco currículo todo dia nessas empresas, mas tem uma multidão, tem milhares de currículos na minha frente. Eu profetizo em nome de Jesus, que quando Jesus chega, não precisa mais de ninguém. Ele é o suficiente para entregar a tua vitória. Aleluia. Terceira coisa que esse homem vai enfrentar, aleluia, é exatamente depois da altura desse tanque, a grande multidão que tinha em volta desse tanque, ele vai dizer que não havia ninguém. Exatamente o que a gente já falou um pouco sobre isso. Ele no meio da multidão, mas não havia ninguém com a misericórdia suficiente para jogar no meio daquele tanque, dentro daquele tanque. Interessante que Jesus agora chega para esse homem. E Jesus, já sabendo a situação desse homem, diz a palavra que Jesus já sabia que esse homem jazia nessa situação há 38 anos. Jesus chega para ele e pergunta para ele: queres ficar são? Aleluia. Porque quando Jesus chega para nós, ele não tem rodeio, ele vai direto. Quando ele manda chamar aquele mesmo cego que a gente mencionou, o cego de Jericó, ele diz: que queres que eu te faça? Nesse caso, ele pergunta mais direto ainda para esse homem: queres ficar são? E esse homem agora começa a arrumar um subterfúgio, um monte de conversa, um monte de discurso, queria discursar para Jesus o porquê ele estava ali todos esses anos. O porquê ele estava ali todas nessas condições durante 38 anos. Ele começa a dizer para Jesus: Jesus, Senhor, eu estou nessas condições porque eu só tenho pessoas que têm misericórdia de mim a me trazer na casa de misericórdia ou no tanque de Betesda, mas só até aqui.
Eu louvo a Deus porque esse homem tinha amigos. Eu não sei se ele ficava ali de um dia para o outro, se ele era levado ali todos os dias, mas tinha pessoas que levavam ele ali todos os dias. E eu louvo a Deus pela perseverança desse homem, que ele poderia pedir para ir para qualquer outro lugar. Ele era coxo, mas porém não era mudo. Ele poderia pedir para essas pessoas, me leva hoje para parquinho, me leva hoje para uma pracinha. Mas ele perseverou, estava ali, diz a Bíblia, que todos os dias, durante 38 anos. Estou falando de 38 anos. Não é uma semana, nem duas, nem 38 semanas. São 38 anos, aquele homem todo dia ali. Então a perseverança desse homem e também louvar pela amizade que ele tinha, que levavam ele ali todos esses dias, durante todos esses anos. Porém, as misericórdias desses homens chegavam e deixavam ali. Se alguém daqui para frente tiver mais misericórdia do que a gente, vão te conseguir te jogar lá dentro do tanque. Porém, nosso limite é até aqui. Aleluia. Mas quando Jesus chega, ele transpassa o limite humano. Até onde os amigos, até onde a misericórdia dos amigos podiam levar, era até a porta daquele tanque. Mas Jesus chega e diz para ele direto: o que queres que eu te faça? Minto, Jesus nem pergunta o que queres que eu te faça, isso foi lá no outro caso. Jesus diz: queres ficação? E ele começa agora com um discurso que chama a nossa atenção, que diz: Senhor, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que quando acontece a questão do anjo vir mexer as águas, eu não tenho ninguém que me jogue dentro do tanque. Ou seja, só tem alguém que me ajude até aqui, daqui para frente, eu não tenho ninguém. Aleluia. Eu fico imaginando que às vezes eu e você estamos passando, já passamos por alguma situação, ou iremos passar, que alguém vai nos ajudar até um certo momento. Nossos amigos, nossas rendas, nossas posses, alguém vai nos ajudar em alguma forma até um certo ponto das nossas vidas. Mas vai chegar um ponto que você vai olhar para um lado, para o outro e vai dizer: mesmo estando no meio da multidão, agora não tenho mais ninguém. E esse homem diz: eu não tenho ninguém que quando o anjo mexe as águas, me jogue lá dentro. E acontece um episódio de vez em quando, e somente o primeiro. Era um outro agravante que não era, jogavam 10, 20, 30 e eles eram curados. Somente o primeiro que era curado. A possibilidade desse homem ficar ali outros 38 e até morrer ali era muito grande, porque não tinha ninguém. Cada um queria fazer a sua parte, cada um salvar a si mesmo, cada um curar a si mesmo. Aleluia, mas Jesus chega e pergunta para ele: você quer ficar são? E ele dá esse discurso todo. E eu creio que Jesus no seu íntimo pensou assim: aleluia, agora você não precisa mais de multidão. Até aqui os seus amigos fizeram, mas daqui para frente é o impossível, é comigo. Até aqui é o seu limite, é o limite dos seus amigos, mas daqui para frente é comigo. Porque ao homem cabe fazer o possível, mas a mim cabe fazer o impossível. E daqui para frente é o impossível. Não precisa mais você procurar alguém para te jogar no tanque. Não precisa mais você ficar aqui aguardando algum momento o anjo descer e mexer as águas. Porque eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que sara. Levanta, toma a sua cama e anda. Louvado seja Deus. Você já pensou na alegria desse homem? Depois de 38 anos, ali naquele mesmo lugar, aguardando por um milagre, aguardando por a misericórdia de alguém no lugar que se chamava Casa de Misericórdia. Mas até então que ele achou foi uma misericórdia até ali, a porta do tanque. Mas um dia chega aquele que é o dono da misericórdia. E uma misericórdia que transcende todo entendimento. E a Bíblia vai dizer que é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. O Pai das misericórdias, ele chega até naquele momento e diz: a partir de agora você não precisa mais de ninguém. Você levanta, toma a sua cama e vai para a tua casa. E vai para a tua casa. E o texto vai terminar dizendo, o texto que lemos, que esse era um dia de sábado. E os judeus tinham lá suas crenças dizendo que não podia fazer nada no dia de sábado. E aí, quando viram aquele homem sair com a cama nas costas, carregando, indo embora, ação, adorando, saltitando, adorando ao Senhor, disseram para ele: mas você sabe que não pode trabalhar o sábado, carregar a cama ao sábado, fazer nem esforço ao sábado? Ele diz: aquele que me curou me disse: levanta, toma a sua cama
e anda. E é isso que eu estou fazendo. Que isso me traz uma reflexão ao nosso coração, que o nosso Deus é um Deus que está presente na nossa vida todos os dias. O próprio Jesus nos prometeu isso. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Mandarei um outro Consolador e esse estará convosco todos os dias da sua vida. O que eu quero dizer para você nessa noite, que está nos ouvindo, nos assistindo, que você não está sozinho. Seja domingo, seja sábado, seja hoje numa quinta-feira, o Espírito Santo de Deus está contigo, está comigo. E o que você quiser, o que você precisar, peça a Ele, não importa a multidão que te cerca, não importa a multidão de circunstâncias que te cerca, não importa o momento que você está vivendo, que às vezes aos seus olhos, ao seu ver não tem mais jeito, ao seu ver está tudo acabado. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O mesmo Senhor Jesus, que depois de 38 anos, chegou a esse homem e curou ele na hora, sem precisar de mais nenhum apetrecho, mais nenhum subterfúgio. É o mesmo Jesus que está conosco hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e diz para você a mesma coisa que disse para aquele homem naquele dia: levanta-te, põe-te de pé, porque eu sou contigo. Toma a sua cama, vai para a tua casa, seja feliz, seja curado, seja abençoado, em nome de Jesus. Que essa palavra possa penetrar no teu coração, possa cair, como disse na oração inicial, como uma semente em terra boa, que você possa receber da parte de Deus nessa noite, essa palavra: levanta-te, porque o Senhor é convosco. Amém? Eu quero orar mais uma vez por você. Amado Deus e Pai, baseado na Tua palavra, eu quero Te louvar e Te agradecer. Te entregar, o Pai querido, a vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs, todos, ó Deus, da nossa congregação, da nossa denominação, nas Tuas mãos. Todo o povo, ó Deus, que vai assistir essa ministração, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja, ó Pai querido, onde for, qualquer parte, qualquer situação da mídia social, que o Senhor possa, Pai querido, abençoar os Teus filhos, que eles possam receber do Senhor, ó Deus, uma bênção especial nesse dia, que eles possam ser, ó Deus, guardados pelo Senhor, que a Tua boa mão, ó Deus, possa permanecer e estar em nós e sobre nós. Nos ajude, Pai, a vencer esses momentos difíceis, porque sabemos, ó Deus, como diz